Eu tô fazendo esse vídeo em ocasião das coisas que estão acontecendo no nosso país em questão ambiental. E eu fiquei muito feliz de ter visto, né, tantos países do mundo se manifestando, tantos cidadãos de tantos lugares, de tantos países, tantas cidades, indo às ruas para protestar, para mostrar essa indignação diante de tudo que está acontecendo na Amazônia e também no nosso país, né, em toda a questão ambiental. E eu fiquei também feliz de ver tantas cidades do Brasil se mobilizando nessa questão e das ruas se manifestar. Aqui em Goiânia também teve uma manifestação e durante a manifestação várias pessoas disseram várias coisas, falas muito importantes, falas muito significativas, que representavam bastante aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito, e que eu queria ter dito, mas eu não fui lá e peguei o microfone, então eu tô fazendo esse vídeo para compartilhar um pouco reflexões que são urgentes, que são importantes de serem ditas e que eu possa então contribuir um pouco, né? Pelo menos com alguma ampliação de consciência. Meu nome é Priscila Reis e apesar de eu não parecer, eu tenho mais de 30 anos e desde quando eu era criancinha eu sempre me preocupei com a questão ambiental, sempre mesmo. Eu fazia trabalho de escola, eu sempre focava em questões agrárias, na discussão das questões indígenas, questões de consumo, de lixo. E durante a Eco 92 eu estava na segunda série e todos aqueles, o que na escola a gente trabalhava, tudo aquilo realmente mexeu comigo. Eu sempre tive, né, essa questão muito forte em mim. E quando eu tornei adolescente, com 15 anos, então eu me tornei vegetariana e eu atuava sozinha, eu morava no interior de Goiás e aí eu saía sozinha na rua, imprimia abaixo-assinados do Greenpeace contra energia nuclear e colhia a assinatura sozinha na rua. Até no cursinho de inglês, eu sempre, nas atividades de show and tell, eu sempre trazia uma questão ambiental ou uma questão animal para ser abordada. E quando eu me tornei vegetariana foi por uma questão ambiental, depois se tornou por uma questão dos direitos animais, para eu perceber o tanto de sofrimento, né, que a gente causa a esses outros seres que compartilham a terra conosco e que a gente acaba transformando tudo, todos eles, a vida, né, em mercadoria, em negócio, em comércio. E deixa eu ler meu script para eu não perder nada, só um minuto. Bom, nisso eu me tornei bióloga, né? E hoje eu estudo ecopsicologia e eu trabalho nessa perspectiva tanto da educação ambiental focada na ecologia integral, na ecopsicologia e com as terapias naturais. E eu entendo e eu baseio meu trabalho nisso. A gente precisa mudar e curar o nosso mindset, porque a relação que a gente tem com o meio, né, com o meio ambiente, ela é reflexo daquilo que a gente pensa e daquilo que a gente sente. Então, a nossa relação com os outros, a relação com a gente mesmo e a relação com o meio tem a ver com a nossa mente, né? Como que a gente enxerga o mundo. E é justamente isso, na mudança de perspectiva, que eu venho fazer esse vídeo, tá? Principalmente pela fala que a gente diz quando a Amazônia é nossa. E eu venho aqui dizer, a Amazônia não é nossa. A Amazônia não é nossa, não é de povo algum, talvez dos indígenas, porque é a casa deles, né? A Amazônia não é de governo algum. E por que eu digo isso? Porque nem a Amazônia, nem a natureza, ela nos pertence, porque a gente é natureza, a gente é a Amazônia, né?
essa perspectiva de posse é muito preocupante, porque ela tem essa ideia de que a natureza está lá, totalmente separada da gente, uma ideia separativista, e é uma ideia de que tá ali para servir a gente, né? Como um banco, que a gente vai lá e tira um recurso, que ela é só um recurso natural, ou que ela é nossa serva, que tá aqui para servir a gente. Então eu digo que a Amazônia é dela mesma, não é? Então a gente precisa urgentemente mudar essa ideia de posse da natureza. E essa segregação, né, essa separatividade de ser humano e natureza foi o começo da destruição da humanidade. Né? Ela não é uma geladeira que a gente abre e retira o que a gente quiser na hora que a gente quiser. Então, é maravilhoso que a gente esteja na rua, que as pessoas não esqueçam isso, que a gente continue pressionando, que a gente continue cobrando, que a gente continue indignado e principalmente que a gente consiga ajudar de alguma forma as pessoas que estão lá lutando no front, né? Os povos indígenas, as organizações não governamentais, os pesquisadores, as ONGs de proteção animal, as ONGs de proteção da natureza selvagem, enfim. Mas, se a gente não trouxer para o nosso dia a dia, né, a gente não vai mudar nada, a gente só vai estar lá com um cartaz segurando e dizendo que está indignado, mas a gente continua financiando isso se a escolha que você faz de consumo inclui a Amazônia no seu prato, inclui o Cerrado no seu prato. O Cerrado é o segundo maior bioma do Brasil e está praticamente extinto, né? Está extinto por causa dessa política ruralista, totalmente cartesiana, totalmente tecnocrata. E um termo muito interessante que eu ouvi esses dias, que é necropolítica, né? A política da morte. Então, o que você coloca no seu prato, sabe? Você coloca o sofrimento de um monte de animal, você coloca a morte da floresta, a morte de um monte de animal silvestre, a morte de um monte de animal domesticado, né? Que são as vacas, os porcos, e que a gente causa um sofrimento para eles no sistema de holocausto, um sistema de tortura mesmo. E se você... se as pessoas tivessem, né, noção do que é feito, as pessoas de sã consciência não consumiriam carne, né? Não financiariam essa indústria horrível que é a indústria da pecuária, a indústria da monocultura, do latifúndio. Então, é importante que a gente esteja mesmo lutando coletivamente, mas é preciso fazer a nossa parte no dia a dia, né? É preciso, embora seja algo que cause um impacto muito menor diante da indústria do agronegócio, sim, você limpar sua calçada, que não precisa, basta você varrer, né? Você vai lá e usa a mangueira como uma vassoura. Isso é muito preocupante, não só pelo ato em si de você desperdiçar água, mas pelo mindset que tá ali, sabe? É do tipo, foda-se a natureza, eu uso quando eu quiser, eu tô pagando, não é? Então, quanto ao Cerrado, realmente, a manifestação em Goiânia também foi pelo Cerrado, né? Porque a gente sofre muito com essa política ruralista e o Cerrado já era por causa dessa política que as pessoas financiam, insistem em patrocinar. Então, a minha mensagem é essa, que a gente não que a Amazônia não é nossa, que a Amazônia é dela, e que a gente é a Amazônia, e que a Amazônia somos nós, né? Porque a gente é a natureza. Então, é preciso a gente voltar um consórcio com a natureza que a gente é, né?
E é por isso que o Instituto Zoé existe. Ele existe nessa perspectiva de que a gente é natureza. Então, sabe, quanto remédio que você está consumindo? Por que que você não volta para a sua essência que é natural e de usar terapias naturais e entendendo que existe, que a gente é natureza, a gente foca também nessa educação ambiental, que é uma educação integral, né? Que tem tudo a ver com as nossas escolhas. De tudo, o que é que você coloca no seu prato, o que é que você os agrotóxicos que você consome, ou os produtos químicos que você consome, o que é que você coloca no seu corpo, porque tá tudo interligado mesmo. A gente precisa urgentemente sair dessa inocência, né, de que o que a gente tá, que é muito longe, que basta o governo fazer ou desfazer alguma coisa. Se a gente não tem uma autorresponsabilidade de saber que a gente está escolhendo fazer no nosso dia a dia, está repercutindo sim no sofrimento do mundo, no nosso sofrimento, no sofrimento de outros animais, na destruição ou não da natureza, né? Sendo o problema ou a solução para o mundo. Ai. Quanto de plástico a gente está consumindo, quanto um consumo às vezes desnecessário, né? Muitas vezes o excesso de consumo está refletindo algum vazio que a gente tem dentro. Por que você está tendo esse vazio dentro? Vamos observar isso, né? Vamos voltar para casa? Paul McCartney dizia que se os matadouros fossem de vidro, ninguém comeria carne. Tá? E eu morei no Rio Grande do Sul. E lá, todo mundo sabe, né? Tem essa cultura de comer carne demais. E a alimentação é isso, né, gente? A alimentação ela é muito mais cultural do que biológica. E todas essas questões, inclusive os impactos ambientais, eu tratei disso na minha dissertação de mestrado. E, por exemplo, lá tem rodízio de galeto que você tem num prato uns 12 corações de galinha. Ou seja, no seu prato tem 12 galinhas. Uma pessoa comendo 12 galinhas, né? Matou 12 galinhas para comer um coraçãozinho. Então, olha tudo isso, né? Isso é mais do que um desperdício. Isso é do tipo você matar 12 galinhas que nem é para sua sobrevivência, não é? E é isso, né? 80% da destruição da natureza e do nosso país vem do agronegócio, vem da pecuária. E o meu convite é esse, sabe? Refletir sobre o que você está consumindo. Da onde vem sua madeira? Da onde vem sua comida? Da onde vem as coisas que você consome? Né? O que você está patrocinando? Quanto de remédio você usa e que nem te cura? Na verdade, talvez te deixe até mais doente, né? Claro que os remédios eles são úteis em determinados momentos, mas tem gente que isso é o estilo de vida dela, né? É tomar um monte de remédio alopático e é isso mesmo. Bom, então é isso. Eu espero ter atingido o coração de muitos. E esse é meu recado. Então, que a Amazônia não é nossa, que a Amazônia é dela mesma, porque nós somos a Amazônia, nós somos Cerrado, nós somos natureza. E a natureza somos nós. Então, recado dado. Um abraço, obrigada por ter assistido até aqui. Tchau.